É nosso convidado nesta emissão José Miguel Cardoso Pereira, professor catedrático do Departamento de Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia. Elaborou a cartografia das áreas ardidas entre 75 e 2009. Muito boa tarde. Já ouvimos aí durante todo o dia as declarações do Presidente a dizer que é preciso, a partir de setembro, quando a situação acalmar, pensar no ordenamento do território da floresta portuguesa. Há aqui muita coisa que tem que ser feita de raiz. E também há muita coisa que já foi feita e que tem que ser aproveitada. Convinha não ser esquecida, não é? Nomeadamente há mais ou menos 10 anos, 10, 12 anos, houve um esforço concentrado, muito grande, uma equipa alargada, que fez um estudo técnico bastante abrangente, sistemático, profundo, que deu origem ao Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Infelizmente, o plano, na minha opinião, só pôs em prática uma parte das recomendações desse estudo técnico, digamos as que tinham caráter mais técnico propriamente dito, mais talvez da engenharia florestal, as que tinham a ver com questões politicamente mais sensíveis, como reorganização das estruturas encarregues das várias tarefas do sistema que lida com o fogo em Portugal, a criação de um novo corpo que conjugasse valências de prevenção e combate, que tivesse formação muito específica para o problema concreto do fogo no espaço rural. Era mais controversa, mais difícil, e por isso acabou por não ser vertida. Porque as entidades não se entendem entre si quando é preciso agir? Ou não querem abdicar de poder? Eu acho que ambas as razões. Eu não estou suficientemente próximo, não estou propriamente envolvido nesses, não lhe quero chamar jogos, mas nessas situações institucionais e políticas, mas parece-me que as causas são realmente essas. Iria redistribuir poderes, orçamentos, e obviamente tem um elemento, não digo que fosse a verdade descida do céu, mas era uma proposta que... Já juntar todas as pessoas num gabinete e conversarem sobre o assunto já é um acontecimento, não é? Portanto, era uma oportunidade. Ali, repare, foi uma coisa que levou 7 ou 8 meses a fazer, com equipas alargadas que incluíram desde psicólogos, especialistas em organizações. Nós não propusemos esta nova estrutura assim a nosso bel prazer. Foram consultados especialistas em organizações, estavam envolvidos economistas que fizeram os estudos dos custos, ou melhor, do acréscimo de custos que esta proposta teria relativamente ao que era gasto e da forma que era gasto na altura. Portanto, acho muito bem que se faça um novo ponto de situação. Já passou quase uma dúzia de anos e há com certeza informação relevante e coisas relevantes que aconteceram pelo meio. Há com certeza coisas, umas que aconteceram, outras não aconteceram, deviam ter acontecido, e podemos aprender com essas várias situações. E obviamente que nenhum plano em nenhum setor, sobretudo uma coisa com esta dinâmica, se mantém válido e intocável durante uma dúzia de anos. Repensar com certeza. Agora, esquecer o trabalho que foi feito e que foi profundo, sério e aturado, isso é que não custou tempo e dinheiro. Claro, e custou tempo e dinheiro. Claro. Aqui, quando eu dizia que é preciso começar do zero, eu penso que é em relação, e foi uma coisa que fomos discutindo nestes últimos dias, tornar esta questão uma causa nacional, porque nós falamos do ordenamento da floresta também com as cheias, e cada vez que chove muito. Portanto, isto tem que ser uma causa nacional, tem que ser uma coisa que nos mobilize, não é? E isso, parece-me que essa mensagem custa a passar, até mesmo para as populações, não é? Eu não percebo como é que as pessoas se arriscam desta maneira, deixando o redor da casa sujo, não é? Há uma mensagem que não está a passar. A coisa tem 3 grandes dimensões. Tem a dimensão do que as pessoas fazem, da atividade humana, do uso que as pessoas fazem do fogo no espaço rural, que é, obviamente, muito frequentemente indevido, imprevidente, quando não é em violação pura e simples da lei. Quando não é crime. Quando não é crime. Mas isso também não nos deve
conduzir à postura de que está talvez consagrada no slogan de que eu não gosto nada do Portugal sem fogos. Eu acho que nós precisamos do fogo para evitar os incêndios. O fogo é uma ferramenta importante para gerir a vegetação, para impedir a acumulação de grandes quantidades de vegetação que depois ardem de forma descontrolada. O fogo é uma ferramenta de trabalho em muitas atividades rurais, queimas de resíduos de exploração agrícola, a preparação de terrenos de matos ou de prados para pastagem de gado miúdo e, portanto, o fogo tem um papel no espaço rural e não o devemos diabolizar. Agora, tem de ser utilizado de uma maneira enquadrada, responsável e é isso que custa ao fim destes anos todos. Eu há 30 anos que presto atenção ao assunto e parece haver, de facto, é uma coisa perene, esta insensibilidade face ao risco, esta não alteração de comportamentos. E deve-se a quê, no seu entender? Eu acho que se deve ao facto de que a população rural é envelhecida, não tem uma formação, uma sensibilização para o risco. A paisagem, nos últimos 20 ou 30 anos, em que estas pessoas foram trabalhadores ativos no espaço rural, evoluiu muito, alterou-se muito, foi abandonada a área agrícola onde cresceu o mato, acumulou-se vegetação. Antigamente no subbosque dos pinhais ia-se apanhar a caruma, ia-se apanhar a lenha miúda, aquilo era usado, o mato era usado para estrumes de gado, as pessoas aqueciam-se e queimavam. Significava também vigilância, não é? Presença, vigilância, limpeza, nada disso hoje em dia está presente. E, portanto, o que acontece é que não é preciso muita gente, temos muito abandono rural, mas não é preciso muita gente a permanecer no espaço rural para dar origem aos fogos, para que eles aconteçam. É precisa muito mais gente para impedir que eles se propaguem ou para ter uma paisagem que seja menos vulnerável ao fogo. Portanto, nós na dinâmica de ocupação do território e do espaço, estamos nesta fase particularmente complicada, em que as populações residentes no campo ainda, com as suas atividades, têm a capacidade de dar origem a ignições, mas já não têm a capacidade de trabalhar a paisagem da forma em que ela há décadas atrás era menos vulnerável ao fogo. E, portanto, estamos nessa circunstância complicada. Aqui um convidado esta semana dizia que nós também temos a questão cultural de não sermos sensíveis ao risco. Só pela multa é que tomamos conta de que a coisa não é para se fazer. Cultural também? Com certeza. Nós demonstramos isso nas taxas de sinistralidade rodoviária. Foi o mesmo exemplo que o convidado deu. E se calhar, não sei, eu não sou especialista de questões sociais, mas se formos olhar para outras coisas como doenças infectocontagiosas sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, outros tipos de comportamentos que têm a ver com avaliações deficientes do risco, nós também temos indicadores, portanto isto não é uma anomalia específica de um subgrupo da população no espaço rural. Eu acho que é muito transversal a vários setores da nossa sociedade. Aqui, não sei se reparou, mas ao longo desta tarde e dos últimos dias temos ouvido os telespectadores. Há pouco uma telespectadora dizia que no final de setembro têm que se sentar os governantes e as autoridades têm que se sentar e pensar novamente nesta matéria e mudar totalmente o paradigma e tornar de facto esta questão uma questão importante. No seu entender, quando e qual será a primeira questão a fazer depois deste massacre? Eu acho que tem de começar mesmo por ali. Nada disto se resolve por decreto. Não é com decisores políticos. Isso já foi feito muitas vezes, recorrentemente, não é? Está em constante déjà vu. Está completamente. Como dizia um treinador de beisebol americano muito conhecido, it's déjà vu all over again. Portanto, para mim, nos últimos 30 anos é isso. É a noção de que, eu ao dizer isto com certeza que vou desagradar a muita gente, mas para mim o fundamental que é preciso alterar é o fogo não é um problema de proteção civil.
ou melhor, não é só um problema de proteção civil. O dispositivo de combate e a grande intervenção que nós estamos a ver, esforçadíssima, meritória, francamente melhor do que já foi, é essencialmente uma intervenção de proteção civil. E o combate visa essencialmente proteger as habitações, proteger o casario, proteger a infraestrutura. Não tem como função e como vocação principal proteger a floresta, proteger as paisagens do espaço rural, proteger património, biodiversidade, áreas protegidas, etc. E também não podemos cair nas explicações simplistas que é um bando de criminosos que por aí anda à solta, os culpados são sempre os outros, não é? Um subgrupo bem identificado que são também culpados. Com certeza que são. Há incendiários, mas reparem, eu ainda ontem via, nem me lembro em que canal é que era, este ano já foram detidos 7 pessoas pelo crime de fogo posto. Este ano já devem ter ocorrido aí 14 ou 15 mil fogos. Portanto, dizer que já se detiveram 7 pessoas, ou foram capturados muito pouco, ou de facto esse crime intencional, eventualmente até como frequentemente sugere, com motivação económica, a investigação da Polícia Judiciária não aponta essa causa como uma causa muito importante. Ainda ontem falava a psicóloga Cristina Soeiro, que dizia que dos 500 casos de incendiários que ela estudou, esse panorama também é minoritário. O perfil psicológico dos incendiários é completamente outro. Portanto, é preciso ter a noção de que no espaço rural o fogo não é uma anomalia que só lá está por crime. O fogo, se for à tipificação que o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas tem da causa dos fogos em Portugal, portanto, ações que dão origem ou que têm dado origem a fogos no espaço rural, são 70 ou 80 ou 90 coisas variadíssimas que acontecem nesta sociedade que está em envelhecimento, a lidar com uma paisagem que se transforma, simultaneamente a lidar com situações com uma maior frequência de extremos climáticos e, lá está, com a indisciplina, com a inconsciência, com a irresponsabilidade e com uma quota parte de crime no uso do fogo. Isto tudo conjugado dá o que para mim é para aí a 5ª ou 6ª ou 7ª vez que assisto a este síndrome de comportamentos, vegetação, clima, a dar origem a estas situações. Convido então para ficar aqui a ouvir os telespectadores e as questões que nos vão deixar e para nos ajudar a responder se conseguir. Nuno Ferreira, Liga de Lisboa. Nuno, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, estamos a ouvi-lo. Estou, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, quero agradecer às pessoas que estão aí com vocês. Um deles foi o meu colega dos bombeiros profissionais, que eu agradeço. Eu fui bombeiro durante 17 anos, atualmente não sou bombeiro, já deixei de ser, que infelizmente tenho pena em ter deixado, só que é o seguinte, neste caso que está-se a passar é uma vergonha para o país, é uma vergonha para nós bombeiros, é uma vergonha porque, não é vergonha em si, porque infelizmente estou a ver os colegas lá todos a combater e a precisar de ajuda, nós fomos bombeiros e que havia de ter ativado, já haviam de ter ativado, da ajuda da Proteção Civil ou da Liga dos Bombeiros, haviam de ter ativado um processo que pedisse aos bombeiros voluntários, antigos ou não antigos, para ajudar os colegas, porque eles veem-se numa aflição que já não têm que conseguir, e ninguém está a fazer nada. Estou a ver que ninguém consegue fazer nada, a ver pessoas aflitas, os colegas sem nada, e então estão aflitos. Eu pergunto, como é que este país está? Porquê é que não pedem ajuda aos antigos bombeiros que vão de boa vontade, vão a combater? Porquê que não estão a fazer isso? Isso é que eu não consigo perceber. Fica, no entanto, aqui, Nuno, a sugestão para quem nos ouve, para chamar antigos bombeiros, para chamar quem está agora afastado, mas que de facto poderá fazer aqui a diferença. Ana Henriques, Liga de Santarém, é também bombeira. Ana, boa tarde. Muito boa tarde. Antes de mais, quero saudar os nossos bombeiros portugueses pela forma fantástica como estão a trabalhar. E à GNR e a todo o pessoal que se dirigiu para a Madeira. Antes de mais, eu acho que isto é uma vergonha que se está a passar em Portugal. É o seguinte, acho que não vou falar mais propriamente dos incêndios, mas sim a situação dos bombeiros. Acho vergonhoso um bombeiro receber o que recebe
para poder ajudar o próximo. Sei que nós somos bombeiros é porque queremos, né? Mas acho que devíamos ser mais valorizados por tal. Gosto imenso de ver as pessoas a ajudarem, mas também acho uma pena outros criticarem tanto, como ontem vi uma entrevista, uma senhora a dizer que os bombeiros não sabiam fazer nada, demoravam muito tempo e outras coisas mais. Eu só gostava de saber porque é que as coisas estão a ser tão adiadas a nível para chamar pessoal, para ajudar a Madeira e até mesmo o nosso norte de Portugal, porque isto vindo das imagens, sinceramente, dá-nos vontade de agarrar nas nossas coisas e dirigir-nos para lá para poder ajudar os nossos colegas, porque é um imenso desgosto vê-los cansados, deitados no chão. Não há explicação mesmo. Custa mesmo muito ver os nossos colegas estar como estão e o nosso governo simplesmente não está a ajudar como deveria. Ana, muito obrigada pela sua participação. De qualquer maneira, já alguns telespectadores aqui referiram algumas críticas da população aos bombeiros. Eu faço aqui, se me permitem, de advogado do diabo, as situações são graves, são de horror. As pessoas dizem a primeira coisa que lhes passa para a cabeça e seguramente verem-se rodeada de chamas, têm que culpar alguém, nem que seja só para desabafar um pouco. Vamos dar algum desconto também a essas declarações que seguramente as pessoas não as manteriam no dia a seguir. Júlia Pereira, Liga de Gondomar. Júlia, boa tarde. Boa tarde. Júlia, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde, estou a ouvi-la. Estou? Estou a ouvi-la, Júlia. Estou a ouvir. Olha, é uma tristeza, sinto-me triste aquilo que está a acontecer. Nós estamos aqui, é um inferno, a gente não dorme com medo, que é fogos por todo lado. Eu tenho pena dos bombeiros, eu ajudo os bombeiros o mais que eu posso. Agora fui ao supermercado comprar água, comprar leite, comprar muita coisa para levar para os bombeiros de Gondomar, porque eu já sou sócia deles há 30 anos. Nós não temos ninguém que nos ajude, é uma tristeza. Os nossos governantes só sabem andar de gravata e a passear, e agora vai ver a desgraça que acontece na casa dos outros. Que demanda de ajuda que nós estamos a precisar. Esta gentinha, é uma tristeza esta gentinha a chorar. Já viu se a seta de arder as nossas casinhas, que é que a gente... Tanto trabalhamos para ter uma nossa casinha, agora é tudo assim. O fogo, o ladrão vem e não nos leva a sua coisinha, mas o fogo leva tudo, deixa a casa depenadinha. Ele não olha a nada. É uma tristeza, minha senhora. É uma tristeza. Obrigada pela sua... Nós não temos uns governantes que só sabem que são uma cambada de ladrões. Olha, e mesmo essa gente está aí com rendimentos mínimos, que deu um salário que espanhol para massa e tudo. Está aqui tudo aqui ao alto. Muito obrigada, Júlia, pela sua participação. À altura para ouvirmos Nuno Coelho, que liga da Madeira, também da Madeira. Temos tido alguns telespectadores a ligar-nos da Madeira. Nuno, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Olha, antes de mais eu gostaria de dizer que sou formador na área da proteção e do socorro. Já trabalhei diretamente com a Proteção Civil da Madeira. Conheço muitos dos homens operacionais que estão neste momento no terreno a dar o que têm e o que não têm, porque as forças já começam a faltar a muitos desde segunda-feira para combater este flagelo. É importante dizer que existe na Madeira muita falta de conhecimento do que é combater um incêndio de grandes dimensões. Os bombeiros aqui estão habituados a trabalhar e a combater incêndios de pequenas dimensões. Mas quando falamos de uma grande catástrofe, a Madeira não está preparada, basta lembrar-nos do que foi o 20 de fevereiro, a Madeira não está preparada para grandes catástrofes. E depois reflete na perda de vidas humanas. É triste ver e assistir a este tipo de situações. Eu ontem estava no Funchal quando começou a arder a zona central do Funchal e o desespero era tal, a desorientação era tal. Eu vi pessoas a sair de casa com malas, com aquilo que podiam levar no momento. E o desespero era tal que era uma situação muito constrangedora. O Governo Regional da Madeira insiste na situação de
de não contratar meios aéreos é uma situação completamente descabida. Eu já falei com oficiais da Força Aérea Portuguesa que me disseram que não há absolutamente problema nenhum em voar na Madeira para combater fogos florestais ou até mesmo de outro tipo de origem, e o Governo Regional prefere gastar centenas de milhões de euros em marinas que ninguém utiliza, que não servem para coisa nenhuma, em vez de contratar meios aéreos para poder combater de uma maneira eficaz este tipo de catástrofe. Relativamente a este incêndio que está a ocorrer neste momento, para mim há aqui um ponto-chave, um momento-chave, que é na segunda-feira à noite, quando o incêndio está a sair de São Roque e se dirige para a zona da Fundoa, em que existiu uma passividade enorme por parte da Proteção Civil. Era notório que se houvesse uma mudança de vento repentina, o vento iria rapidamente cavalgar para a cidade. Ninguém fez nada, ninguém posicionou os operacionais de maneira a que essa situação pudesse vir a acontecer, e depois infelizmente aconteceu. Portanto, há uma grande falta de preparação das pessoas para grandes catástrofes e infelizmente o saldo final são perdas de vidas humanas. 4 mortes, pelo menos até agora. Nuno, obrigada a nós pela sua participação. Ouvimos ainda Carlos Pereira, que liga também da Madeira, de Câmara de Lobos. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Assim, a minha opinião que eu gostava de deixar de dar era esta. Por que o Estado gasta tanto dinheiro em festas, em futebols e muito mais, e dá dinheiro, muito dinheiro às pessoas que estão a receber rendimentos mínimos, fundos de empregos? Por que não metem essas pessoas a receber e a trabalhar, a fazer a limpeza das massas? É só isso que eu gostava de dizer. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Vamos agora, neste momento, atualizar as informações, quer o ponto de vista da atualização dos incêndios e dos mais graves, mas, Sara, começamos pelas redes sociais. Não se fala de outra coisa, naturalmente, é um tema que preocupa o país inteiro e também fora do país. Precisamente, prova disso é o Twitter. Neste momento, a hashtag mais pesquisada no Twitter é o assunto do momento: Pray for Portugal, reza por Portugal. E esta hashtag mostra-nos precisamente que os utilizadores vão colocando vários vídeos sobre os vários incêndios que neste momento decorrem em Portugal. Aqui, por exemplo, temos um post da Guarda Nacional Republicana que diz que uma palavra de apoio para todos os que estão a ser vítimas dos incêndios. No Twitter oficial da Guarda Nacional Republicana, aqui mais abaixo, eu já tinha encontrado várias imagens de bombeiros. São muitos os utilizadores que colocam várias imagens dos bombeiros, dos muitos bombeiros que estão neste momento a combater as chamas de norte a sul do país, sobretudo no norte, onde a situação é mais complicada, e temos aqui imagens de facto que mostram o drama destes homens no terreno perante as altas temperaturas e incêndios difíceis de dominar. Eu tinha aqui visto várias fotos de bombeiros. Aqui, por exemplo, temos um bombeiro sentado, encostado numa árvore, cansado, obviamente, muitas chamas, um verdadeiro inferno, como aqui já se disse várias vezes, é vivido um pouco por todo o país, e eu tentava aqui mudar a imagem para ver se conseguimos ver mais algumas. Lá está, mais um bombeiro nesta fotografia, também publicada por utilizadores do Twitter. Outro dos assuntos que tem sido muito pesquisado no Twitter é precisamente Águeda. Esse hashtag tem tido muita procura, e numa dessas procuras encontrei esta imagem. Esta imagem é de um utilizador que diz que vive longe do incêndio de Águeda, mas encontrou esta folha que aqui vemos, uma folha de uma árvore, completamente carbonizada, e isto mostra precisamente a violência destes fogos que assolam o território nacional. Passando aqui para as redes sociais, sobretudo para o Facebook, nós temos aqui um post do Ricardo Quaresma, jogador da Seleção Nacional, que envia um grande abraço para os bombeiros um pouco por todo o Portugal, escreve ele. Combatem os incêndios e ajudam as pessoas que estão a fugir das chamas que consomem o trabalho de uma vida. Escrevem do jogador: um abraço especial para a Ilha da Madeira, coragem, vocês são campeões do povo. Escreve assim então Ricardo Quaresma, que fala na Madeira, e um abraço especial para a Madeira. Ora, a Madeira também tem sido muito comentada no Twitter, e se formos aqui através do hashtag Madeira para a secção das fotos,
o vermelho domina estas imagens e vemos aqui uma extensa área da ilha completamente dominada pelas chamas, vermelho, imenso vermelho por todo o lado, muito fumo. Nós temos aqui, por exemplo, esta imagem do Chopin Hotel, o hotel que foi completamente consumido pelas chamas. O antes e o depois ilustra precisamente muito bem a violência destas chamas aqui a consumir este hotel de 5 estrelas, um hotel de uma dimensão bastante considerável na Madeira. Aqui, prosseguindo ainda no Facebook, temos a indicação, uma fotografia publicada por um utilizador também de um antes e de um depois, desta vez da Quinta do Imperador no Monte. Trata-se de uma quinta histórica da Madeira, uma quinta do século passado, que é de facto um local com muita história e que também foi apanhado pelas chamas. E por aqui vemos que não só as casas foram apanhadas pelas chamas, mas edifícios históricos e com muita história que acabaram sendo atingidos pelas chamas. E temos aqui precisamente um vídeo que ilustra, um vídeo amador, que ilustra essas chamas nessa Quinta do Monte, do Jardim do Imperador, na Ilha da Madeira, uma ilha extremamente fustigada pelos incêndios. Terminarei então aqui esta ronda com o site da Proteção Civil, isto porque importa referir e sublinhar que há um incêndio que está em fase de resolução. E como é que percebemos isso aqui? Percebemos isso aqui porque há um sinal, neste caso não vermelho, mas laranja, que indica precisamente que o incêndio já está em fase de resolução. Estamos a falar do incêndio de Castelo Branco, em Idenha Nova, que neste momento, ainda assim, apesar de estar em fase de resolução, tem 93 elementos ainda no terreno. Importa verificar mais uma vez que, por exemplo, aqui o de Aroca também, e esta é uma informação que acabo de ver, também está em fase de resolução, já só com 68 elementos no terreno, mas de facto o incêndio de Águeda é o maior em termos de meios, que mobiliza neste momento mais de 300 bombeiros que combatem as chamas nesse concelho. Ficam aqui as atualizações e também o que é dito nas redes sociais, muitas mensagens de solidariedade e, como vimos, também das pessoas que vão telefonando para a SIC Notícias, muitas mensagens de solidariedade para com os bombeiros. Sabem sempre bem, nesta altura, de tanto esforço, de tanto horror de combate às chamas. Voltamos aqui ao nosso convidado, porque o seu estudo vai de área ardida, vai de 75 a 2009. Durante este período, como é que pode avaliar o profissionalismo dos bombeiros? O trabalho dos bombeiros foi muito profissionalizado, foi muito cuidado ao longo destes anos. Como é que avalia esse combate, a forma como esse combate foi evoluindo? Não me leva a mal, mas eu não sou nem de perto nem de longe das pessoas mais qualificadas para avaliar o trabalho dos bombeiros. Agora estou suficientemente por dentro do assunto para me aperceber de que houve uma evolução, uma melhoria de qualidade do trabalho sob vários pontos de vista. Estão hoje em dia melhor equipados em termos de meios de combate, de meios de comunicação, melhor organizados. E deixe-me que lhe diga que eu não tenho a opinião de que o sistema de combate esteja propriamente a falhar. Eu não acho que isso esteja a acontecer, embora ninguém possa estar satisfeito com os resultados. Eu acho que dizer que o combate está a falhar é colocar sobre o combate expectativas demasiado altas. O combate não tem muito mais para dar. O combate é fim de linha, não é? O combate é fim de linha. O combate serve para proteger casario e infraestruturas. E quando tudo falhou. Quando tudo falhou. Portanto, repare, outra coisa que as pessoas não têm, penso que não têm a noção, porque os meus próprios alunos, quando me chegam no meio do curso de Engenharia Florestal, não têm a noção. Em média de muitos anos, de 20 ou 25 anos, nós sabemos que para aí mais de 80% da área que arde num ano inteiro em Portugal arde num período de entre 10 a 15 dias. Portanto, isto que está a acontecer agora, nos anos razoavelmente maus, é muito comum. Os fogos não se distribuem regularmente, não estou a dizer ao longo do ano, estou a dizer mesmo ao longo do verão. Nos 4 meses de verão, 120 dias de verão,
80% da área que em média, mais de 80%, quase 85% da área que em média arde durante um verão, arde num período de 10 a 12 dias. Portanto, é essa concentração brutal de esforço e muito determinada pelas condições meteorológicas, como agora está a acontecer, que impõe limites muito severos à eficácia do combate. Imagina o que seria se 80% das idas ao Serviço Nacional de Saúde durante o verão se concentrassem em 10 dias. Os hospitais funcionavam. E já tivemos situações dessas no Natal, por exemplo, que não têm absolutamente nada a ver com este extremo. Sim, se 80% da circulação automóvel nas nossas estradas durante o verão se fizesse em 10 dias, o que é que acontecia? Isso é impensável, não dá, não é? E, portanto, o combate choca com esta limitação da natureza física do fenómeno. Repare, o que está muito desequilibrado são os investimentos relativos no combate e na prevenção. Era isso que eu ia dizer, queria que deixasse aqui uma última palavra sobre essa questão dos custos. Claro, a prevenção pode ser feita de uma maneira diferida. Eu só posso combater os fogos quando eles estão a ocorrer, mas eu posso preveni-los durante o ano todo. Portanto, é um investimento, é um esforço que pode ser planeado, faseado, estruturado, orçamentado de uma maneira muito mais tratável. E que sai muito mais barato fazer essa prevenção do que isto. Prevenir do que remediar, não é? Como em tantas outras áreas. Mas continuamos com este desequilíbrio. Há um estudo recente feito no âmbito daquelas colaborações com o MIT que modelou de uma maneira bastante rigorosa e que demonstrou que realmente este grande ênfase no combate resolve o problema do curto prazo. Resolve sobretudo o problema político e de proteção civil, de facto, do curto prazo. Mas o que é que está a fazer? Isto são sistemas que os americanos dizem que são vítimas do seu próprio sucesso. Se eu estiver 10 anos a conseguir suprimir sistematicamente os fogos, estou 10 anos a acumular vegetação que a certa altura vou perder o controle num ano muito mau. E, portanto, se eu faço só supressão, combate e não tenho por trás a retaguarda da prevenção, a roçar o mato, a pôr cabrinhas a comê-lo, a queimá-lo controladamente durante o inverno, etc., eu estou a sentar-me numa pilha cada vez maior de combustível. Agradeço-lhe imenso a sua participação nesta edição especial sobre incêndios, combate e prevenção e todos os temas que infelizmente estão relacionados. Fechamos aqui a hora informativa, fazemos um curto intervalo. Às 6, à hora certa, o Miguel Ribeiro regressa com mais informação.